fato que repercute desde ontem, uma verdadeira tragédia. Um ônibus escolar tombou na manhã de ontem, um ônibus escolar tombou e deixou 2 estudantes mortos e 31 feridos em uma ladeira, em uma descida que liga os municípios de Pilões e Cuitegi, na região do Brejo da Paraíba. Betinho Nascimento tem um balanço geral, um levantamento geral do que foram as primeiras horas após essa tragédia que vitimou 2 estudantes fatalmente. Vamos ver aqui na tela esse fato triste e lamentável que a Paraíba chora e lamenta. Tinha saído de Pilões e seguia para a cidade de Guarabira, no Brejo paraibano, quando o capotamento aconteceu. O veículo escolar, com 31 ocupantes, trafegava pela rodovia estadual PB-077, na conhecida Serra do Espinho, quando o condutor perdeu o controle e o ônibus tombou. 2 adolescentes morreram na hora. Outras 29 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. 7 delas foram trazidas aqui para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Uma das vítimas, uma jovem de 18 anos, teve a mão decepada. O 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede aqui em Guarabira, foi acionado para atender uma ocorrência de tombamento de ônibus escolar na PB-077, entre Pilões e Cuitegi. Nossas viaturas foram deslocadas para o atendimento dessa ocorrência. Esse ônibus escolar transportava mais de 30 pessoas, entre adultos e jovens. A maioria das pessoas eram adolescentes na faixa etária entre 13 e 16 anos. Todas as vítimas foram socorridas por nossas viaturas, ambulâncias das prefeituras, o SAMU, carros de terceiros, carros particulares. Infelizmente, já foi confirmado 2 óbitos de 2 adolescentes e também outros jovens e adultos com lesões aí um pouco mais sérias. O Corpo de Bombeiros externa nossas condolências aos familiares e deseja uma recuperação a todos os envolvidos. As vítimas fatais foram identificadas como Fátima Antonella Guedes de Albuquerque, que tinha 16 anos, e Gustavo Batista Silva, de 13 anos. Em relação às vítimas que foram socorridas, o hospital informou que nenhuma corre risco de morrer. Eu vou com Sabrina Barbosa já? Vamos, olha, teve um motociclista que vinha logo atrás do ônibus na hora. Ouvindo uma musicazinha bem tranquila, devia estar indo trabalhar. E como todo dia ele fazia, ontem ia descendo lá a ladeira e tal, olha aí, ó. E o ônibus já na frente. Nunca imaginou ele que iria presenciar uma tragédia, né? Ó, a ladeira aí é bastante perigosa, né? Ó, olha, ó, já viu o ônibus tombado, ó. E a sorte aí é que a muretazinha protegeu, porque era para ele cair lá no desfiladeiro, lá embaixo, lá na ribanceira. Aí tinha morrido, era todo mundo. Olha, ó. Aí as pessoas que iam passando, iam parando o carro, parando moto e correndo para salvar o povo lá dentro do ônibus. Olha, os meninos saindo, ó. Olha. Olha. Daqui a pouco tá cheio de estudante aí, ó. Tudo chorando, tudo correndo. E carro parando. Olha aí. Meu amigo, que tragédia danada, rapaz. Os 2 meninos, o menino e a menina, os 2 estudantes, não conseguiram nem, não deu tempo nem salvar, não deu tempo nem levar para o hospital. Né? E aí, né, o motorista disse que na hora que apertou o freio, a gente chama o balão não respondeu, né? Aí, doutor, não tinha freio, eu já ia aí sem freio. Já ia sem freio, carro velho. Carro que ninguém olha as condições. Aí as prefeituras contratam a torta e a direita. A torta e a direita.
Vamos agora até o Hospital de Emergência e Trauma, onde ainda estão hospitalizados alguns estudantes vítimas desse acidente. Sabrina Barbosa está lá para atualizar o estado de saúde desses jovens que ainda estão lá no Hospital de Trauma. É você, Sabrina, que nos atualiza nesse comecinho de quarta-feira. Bom dia, Sabrina. Oi, Nivan, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, estamos aqui sim no Hospital de Trauma, que recepcionou algumas das vítimas desse acidente que deixou 2 mortos e pelo menos 31 pessoas feridas. E aqui foi um hospital de referência, outros foram atendidos lá em Guarabira, tiveram assistência lá pela região de Guarabira também, e outros que estavam no estado mais crítico vieram aqui transferidos para o Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa, onde eu estou nesse exato momento. Olha, vale salientar que pelas imagens, como você acabou de decifrar e descrever aqui pra gente, né, para todos que estão acompanhando, essa ladeira é muito perigosa. Essa ladeira, inclusive, é muito conhecida por algumas pessoas já descerem ela em alta velocidade e acabando ali em uma dessas curvas, não tendo controle dos automóveis. Esse levantamento, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer também detalhes com o pessoal do Detran para falar sobre isso. Mas vamos agora atualizar o quadro de saúde das vítimas que foram atendidas aqui no Hospital de Trauma, porque, inclusive, daqui a pouco também a gente vai trazer detalhes sobre a vistoria que está sendo feita ainda no local, porque esse ônibus que sofreu com esse acidente, aí, Nilvan, esse ônibus era alugado por parte da prefeitura. Tinha feito todo o processo licitatório, era exigido um motorista adequado, bem como o alinhamento do ônibus, e a gente está procurando entender o que foi que houve. Também quem está procurando entender o que foi que houve são as pessoas que prestam aqui a parte da assistência social no Hospital de Trauma, que está esperando a questão toda ser amenizada para logo em seguida seguir com os depoimentos dos acolhidos aqui no hospital. Mas quem ainda está internado aqui é um jovem de 28 anos, que foi vítima aí desse acidente, veio trazido para cá. Ele segue internado, o quadro clínico dele é regular. São 4 pessoas que estão internadas ainda aqui no trauma. Tem um adolescente de 15 anos que também ainda está por aqui, o quadro clínico dele é estável. Tem uma pessoa, um jovem de 35 anos, que também estava no ônibus, vítima desse acidente. Ele veio conduzido pelo SAMU, passou por a questão de procedimentos médicos de emergência, segue internado e o quadro clínico é estável. E a vítima de 18 anos, vítima também desse acidente, um jovem de 18 anos, passou também por procedimentos de emergência e o quadro clínico é estável. Ninguém aqui no Hospital de Trauma, foram internados 8, desses 8, 4 foram liberados durante a madrugada, durante a noite e parte da madrugada, mas esses outros 4 permanecem aqui internados todos ali numa situação regular e seguem em observação, onde logo mais às 10 horas da manhã um novo boletim deve sair para avaliar essa situação e começar os novos depoimentos, as declarações que devem seguir e fazer parte das investigações. Quem esteve aqui visitando essas vítimas foi o governador João Azevedo, que inclusive falou com a imprensa a respeito da situação e lamentou o ocorrido. Vamos ouvir. Oi, Nilvan. A gente tem também aí a participação da Mariana de Souza, que é funcionária da escola, que também deu um depoimento muito importante a respeito da situação. Vamos acompanhar. Um alívio por estar viva e uma tragédia por ter perdido 2 crianças, né, 2 jovens que estavam começando a viver a vida agora, estavam indo em busca do futuro e infelizmente essa fatalidade ocorreu em tirar a vida deles brutalmente, né? O ônibus estava indo normal, só que quando chegou em uma certa distância, ele começou a ir bem rápido, né? Acredito eu que já estava sem freio. Daí o motorista tentou segurar o máximo que ele pôde, mas quando chegou embaixo não tinha mais freio, o pneu, não sei o que aconteceu, não segurou o freio, né? E acabou que
capotou e aconteceu a tragédia. Foi um desespero, todo mundo gritando, ficou tudo escuro, era muita terra, era muito vidro, todo mundo se cortou, minha cabeça estava com vidro, meu braço, muita criança chorando, muito sangue, foi um desespero só, uma tragédia. Eu consegui levantar, só que eu não consegui sair. Daí o menino lá de Pilões, Pietro, ele que me ajudou e ajudou muitas pessoas. Se não fosse eu, acho que muita gente teria ficado mais tempo, né, esperando socorro. Porque ele foi bem ágil, ele foi bem cuidadoso com todo mundo. Ele já é motorista da cidade, ele é concursado. Era a primeira vez ele levando a gente, né? Mas ele dirige o ônibus da prefeitura. E o ônibus era o mesmo? Não, era outro ônibus. Ao entrar no ônibus, você percebeu alguma coisa diferente? Já viu, percebeu, mesmo que não conhecesse a mecânica, a técnica, já sentiu que estava diferente, estava estranho? Não tinha nada diferente. Um dia normal, né? Um dia normal. Infelizmente, quando chegou nessa parte do caminho, aconteceu esse desastre. Pois é, como foi importante, né, esse depoimento. Agora sim, já estou recebendo aqui a informação do que foi o governador João Azevedo, o áudio dele, a gente teve aí um probleminha, mas a gente vai repassar agora para vocês como foi essa visita do governador aqui no Hospital de Trauma, o que ele falou a respeito do acidente, já que ele lamentou o ocorrido e, claro, o governo do estado também vai ajudar nas investigações para identificar exatamente os motivos desse acidente. Vamos ouvir a fala do governador agora sim, João Azevedo. Afirmar o compromisso do governo do estado de dar todo o apoio, não só agora, mas também no futuro, do apoio psicológico, apoio médico que é preciso fazer. É um acidente terrível, vitimou 2 crianças, e isso marca profundamente a gente, porque tentamos fazer aquilo que é melhor em termos de assistência, de apoio. Mas eu sei da dor, com certeza que cada pai, cada mãe está passando nesse momento. Eu fico feliz se a gente puder oferecer a esses que estão aqui o conforto e um tratamento digno para cada um. É a obrigação que o Estado faz e eu me solidarizo, evidentemente, com a dor de cada pai, de cada mãe que viu seu filho envolvido num acidente tão terrível. Estamos apurando todas as condições para entender o que efetivamente aconteceu e, claro, não com pensamento e objetivo de responsabilizar quem quer que seja, mas temos que fazer isso porque é obrigação nossa fazer a apuração devida do acidente. Pois é, essa foi a fala do governador João Azevedo, que esteve visitando as vítimas, inclusive agora há pouco a assessoria aqui do Hospital de Trauma já falou que está marcado para as 10 horas um novo atendimento psicológico a essas vítimas que ainda estão internadas aqui, para tentar recuperar algumas questões sobre informações a respeito do acidente e como que as vítimas estão processando toda essa questão traumática aqui no Hospital de Trauma, que desde ontem manteve uma equipe com uma força-tarefa para acompanhar as pessoas que estão vindo aí desse acidente, Nivan. Eu volto com vocês aos estúdios. Tá aí. Olha o ônibus aqui, ó. Para aqui. Volta essa imagem aí. Volta um pouquinho aí. Essa parte do ônibus mostrando aí. Aqui o ônibus. Aí, pode seguir. Quando der o sinal, pode seguir. Vai ser na próxima imagem agora, viu? Aí, para aí. Faz aqui, ó. Olha o pneu. Isso é pneu careca, pô. Isso é pneu careca. Isso é pneu careca. Pneu careca. Como é que o FNDE manda dinheiro todo mês para as prefeituras para botar o transporte? Tem um programa específico, né? O Programa de Transporte Escolar é um programa que o governo federal, através do Ministério da Educação, manda dinheiro todo mês já para os prefeitos bancar o transporte escolar dos estudantes.
porque grande parte dos municípios tem que mandar estudante numa certa fase para outra cidade para poder o estudante estudar. Aí como é que faz licitação e contrata ônibus velho? Me diga aí. Aí depois, não, esse cabo é linguarudo. Eu sou linguarudo porque eu falo o que precisa ser falado. Quem me considera linguarudo são os puxa-sacos aí que não gostam da verdade. Aí me chamam de linguarudo. Aí como é que vem dinheiro? Aí faz uma licitação e contrata ônibus velho. Como é que faz licitação e contrata ônibus sem a devida vistoria ou condições mínimas, técnicas, mecânicas, para garantir transporte no dia a dia dos estudantes? Me diga aí, são as perguntas que precisam ser questionadas e precisam de respostas. Aí eu repito, sabe por que é que bota ônibus velho? Porque não, quantos filhos de vereador tinha aí dentro desse ônibus? Diga aí. Quantos filhos da prefeita tinha dentro desse ônibus aí? Quantos filhos de secretários da prefeitura usam esse ônibus aí? Nem? Aí botou ônibus velho, cara. Botou ônibus velho. Tá aí, o Detran disse que o ônibus não tinha nem a inspeção. O ônibus não tinha nem a inspeção para poder estar fazendo esse serviço. E o que é que a maioria dos estudantes está dizendo? Quando chegou no começo da ladeira, o ônibus já começou a ficar sem freio. Falta de manutenção, ônibus velho, olha o pneu aí, ó. Se você em casa der um zoom aí, vai ver que o pneu aí tá careca. Começou a faltar freio, o motorista foi tentando, apertava lá e não tinha mais pressão. Não tinha mais pressão. A sorte é que a mureta segurou lá o ônibus, porque senão tinha caído lá embaixo. Tinha sido uma tragédia maior, tinha morrido todo mundo. Aí você pega, libera seu filho para ir para a escola, para o seu filho tentar um futuro digno, estudando, porque a gente só vence através da educação. Aí, tchau papai, tchau mamãe, você garante que seu filho está entregue em boas mãos. Aí a prefeitura faz uma licitação e contrata ônibus velho, cara. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou aqui apenas questionando. Se tem dinheiro para contratar ônibus, por que não contrata ônibus bom? Por que não contrata ônibus que obedeça todos os requisitos? Aí contrata um ônibus velho, um ônibus que não atende às questões mais pormenores para atender aos estudantes. Eu chovo no molhado aqui, porque eu estou falando de algo que não traz mais a vida dos dois. Nem traz a mão que foi decepada da outra menina. Mas tem que ter a apuração das responsabilidades aí. Cadê o dinheiro que é para o transporte escolar? Cadê o dinheiro que é para a manutenção aí das condições mínimas para esses estudantes estudar? E a gente vê isso em muitas prefeituras por aí. Isso aí é um pau de arara. Isso aí é o velho pau de arara, só que é coberto. O pau de arara que antigamente vitimou no sertão vários estudantes numa tragédia que eu me lembro bem naquela época que aconteceu. Lá no sertão do estado, o pau de arara lá, o carro virou, matou um monte de estudante. Até hoje as famílias choram aquela dor. E a gente vê em pleno 2025... prefeituras cheias de dinheiro, Ministério da Educação mandando dinheiro todo mês e os pau de arara funcionando. Aí tem que entrar Ministério Público, Conselho de Educação, tem que entrar Câmara de Vereadores, tem que entrar todo mundo para fiscalizar e apurar. Que licitação é essa que contrata ônibus velho? Ônibus velho! Tem culpado nessa história aí, uma apuração tem que ser feita para apontar quem são os culpados.
E não pode contratar ônibus velho, verdadeiras sucatas, para colocar os nossos filhos dentro para poder ir para a escola. Isso aí é uma sucata. É uma sucata que contrataram para transportar esses estudantes. Essa aqui é a verdade, rapaz. E tudo isso tem que ser apurado para os responsáveis serem responsabilizados. Não tem que passar a mão em ninguém, não. Não é normal. Um ônibus, se fosse um ônibus em perfeitas condições, com as manutenções em dia, não tinha faltado freio aí no começo da ladeira, não. Mas o problema, sabe qual é? É porque aí não tinha um filho de um vereador, não tinha um filho de um prefeito, não tinha um filho de um promotor na cidade, não tinha um filho de um delegado, não tinha filho de um empresário, aí só tinha filho de família humilde. Nós vamos ficar aqui acompanhando para ver se isso vai terminar em pizza também. Porque o que a gente observa é que acontecem as tragédias, depois cai no esquecimento e ninguém é responsabilizado. Tribunal de Contas para olhar a aplicação do dinheiro aí da educação, do transporte escolar nessa cidade e em outras cidades também. É porque as coisas ocorrem e não tem fiscalização, rapaz. É tudo na tora. Nesse acidente com o ônibus escolar, morreu